No final da década de 90, Brittany Murphy conquistou a fama ao atuar no bem-sucedido As Patricinhas de Beverly Hills e também no aclamado Garota Interrompida. Mas sua ascensão meteórica foi interrompida quando ela morreu tragicamente em 2009, com apenas 32 anos de idade. Sua morte ela rendeu muitos mistérios e teorias e até foi tema de um documentário. Mas a pergunta que não quer calar é: o que realmente aconteceu com Brittany Murphy? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se vocês gostam de vídeos misteriosos, assustadores e teorias da conspiração, você tá no canal certo. Toda segunda-feira tem vídeo novo por aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever aqui no meu canal, deixa meu like e também comenta quais são os tipos de temas que vocês querem ver por aqui. E eu escolhi esse caso de hoje sobre a Brittany Murphy porque eu acho um caso muito misterioso mesmo. As causas da morte dela foram muito misteriosas e que deixam dúvidas até hoje. Agora, bora começar o caso de hoje. Brittany Ann Bertolotti, mais conhecida como Brittany Murphy, nasceu em Atlanta no dia 10 de novembro de 1977. Filha de Sharon Murphy e Angelo Bertolotti, que haviam se divorciado logo após o nascimento de Brittany. Brittany, então, ela foi criada pela mãe por um tempo em Nova Jersey, mas logo elas se mudaram para Los Angeles, Califórnia, para que a Brittany pudesse correr atrás de seus sonhos, que desde pequena ela sempre sonhou em ser atriz. Aos 9 anos, ela havia conseguido um papel no musical Les Misérables e aos 13 anos, ela já tinha o seu próprio empresário. Quando ela ainda tinha 14 anos, ela e a mãe acabaram se mudando para Hollywood em busca de papéis no cinema e na TV. Então, logo que chegou na terra do cinema, ela já conseguiu uma participação na série Murphy Brown, em 91, e também na série Drexel's Class, que durou somente uma temporada. E então foi em 95 que tudo aconteceu, com o papel de Ty no filme As Patricinhas de Beverly Hills, que fez um enorme sucesso e acabou que promoveu o nome da Brittany junto ao público. E então de lá pra cá, ela acabou atuando em muitos filmes e ficou muito conhecida, principalmente por atuar em filmes assim, comédias românticas. Então eu vou citar aqui pra vocês alguns desses filmes, principalmente os mais conhecidos. Ela fez algumas séries como Crazy Blossom, O Quinteto, Irmão ao Quadrado, O Mundo é dos Jovens, Murder One, O Rei do Pedaço. Muitos desses aqui que eu tô dizendo, que são essas séries, ela foi dublagens também, tá? Agora eu vou citar alguns filmes também que ela fez em ordem cronológica mesmo, pra vocês saberem. Em 1995, ela atuou em As Patricinhas de Beverly Hills como Ty. Em 96, ela fez Dupla Acusação como Julia Newland. Em 97, ela atuou em Freeway Sem Saída como Honda e Drive como Deliverance Boldini. Em 98, ela fez no filme Fênix, A Última Cartada, ela fez Verônica. Zack e Reba, ela atuou como Reba Simpson. Anjos Rebeldes como Izzy. Em 99, Matemática do Diabo como Rivka. Lindas de Morrer como Lisa Swanson e Garota Interrompida como Daisy. Em 2000, Trixie como Ruby Pearly, Os Garotos da Minha Vida como Faye Forrester e Medo em Cherry Falls como Judy Markin. Em 2001, ela atuou em Refém do Silêncio como Elizabeth Burrows, Paixões em Nova York como Ashley e Jogada de Verão como Didi Mulligan. Em 2002, ela atuou em Spoon Sem Limites, acho que é assim que se diz, como Nikki, Recém-Casados como Sarah McNerney, Grande Menina, Pequena Mulher como Molly Gunn e 8 Mile Rua das Ilusões como Alex. Em 2003, ela fez Um Cão do Outro Mundo, também A Agenda Secreta do Meu Namorado como Stacy. Em 2005, ela fez Sin City, A Cidade do Pecado como Shelley e O Segredo de Never Was como Maggie Page. Em 2006, Noivo em Fuga como Sue, e também ela dublou Rap Fit, O Pinguim, ela fez a Glória. Amor e Outros Desastres como Emily e A Garota Morta como Krista. Em 2008, ela atuou em O Sabor de uma Paixão como Abby. Em 2009, Prazo Mortal como Alice. Correndo Contra o Tempo como June. Em 2010, Busca Alucinante como Mary Walsh.
e em 2014 Algo Maligno como Susan. E então em 2003 ela mudou o visual assim drasticamente, ela estava muito mais magra, muito mais loira, e foi daí que começaram a surgir uns rumores de que talvez ela estivesse fazendo uso de drogas. Referente à vida amorosa de Britney, foi no final de 2002 que Britney começou a namorar o ator Ashton Kutcher, que atuou com ela em Recém-Casados. Havia sido noivo do empresário Jeff Kiwatnetz e se casou no Natal de 2005 com o assistente de produção Joey Macaluso, que havia conhecido nas filmagens de A Agenda Secreta do Meu Namorado. Mas a separação veio no ano seguinte. E então, em maio de 2007, Britney viria se casar com o roteirista britânico Simon Monjack. E apesar do futuro promissor em Hollywood, a vida de Britney começou a mudar muito depois que ela conheceu o Simon Monjack. Dizem que ele tinha problemas financeiros e legais, além de também ter um histórico de relacionamentos muito conturbados. E de acordo com amigos e familiares da Britney, e também com um documentário chamado O que Aconteceu com Britney, esse documentário ele estava, não sei dizer, na HBO. Eu tentei procurar, eu não encontrei, né? Mas de acordo com esse documentário, esse relacionamento entre eles, ele era muito tóxico e foi o que ajudou muito para acontecer a morte da Britney. E então, em 2009, a Britney ela acabou sendo afastada da produção do filme The Killer, que acabou sendo lançado em 2011. Ela já havia filmado muitas cenas em Porto Rico, quando alguns rumores da imprensa acabaram dizendo que ela tinha sido demitida por conta da convivência muito difícil no set, porque dizem que ela estava sempre acompanhada do Simon, e o Simon ele era muito, muito ciumento. Então, ela não podia filmar com outro ator, e para beijar esse ator, ela precisava pedir permissão para o Simon se ela podia contracenar um beijo com outros atores. Então, o Simon, só depois que alguém conversava com ele, de repente molhasse a mão dele, para ela poder fazer a cena de beijo com outros atores. Então, essa convivência, tudo isso acabou dificultando muito para os produtores dos filmes e tudo mais. Então, ela acabou sendo demitida. Então, o filme ele acabou sendo refeito pela atriz Rachelle Lefevre, que, para quem não conhece, essa atriz, ela foi a que fez a Victoria do filme Crepúsculo. Então, em 2009, ela concluiu as gravações do filme Busca Alucinante antes de sua morte, que só foi lançado no ano de 2011. E ela também havia deixado algumas cenas gravadas para o filme Algo Maligno, filme esse que acabou sendo lançado somente 5 anos depois, por conta que o diretor ele precisou alterar todo o roteiro do filme para poder manter a participação da atriz, já que ela morreu logo em seguida. Então agora nós vamos falar sobre exatamente o dia da morte, o que aconteceu no dia da morte da Britney. Então, às 8 da manhã do dia 20 de dezembro de 2009, os bombeiros eles foram chamados para irem até a casa da Britney Murphy, onde lá ela residia com a mãe, a Sharon, e também com o marido, Simon Monjack. E lá a atriz ela se encontrava inconsciente no banheiro. A sua mãe acabou relatando que ela estava estranha o dia todo e que ela ficou trancada o tempo todo no quarto e só saía de lá para vomitar, para ir até o banheiro vomitar. Os bombeiros eles tentaram reanimá-la, levaram ela para o hospital. Ela acabou sendo declarada morta após sofrer uma parada cardiorrespiratória. O médico legista ele atestou que a atriz ela morreu de uma pneumonia agravada por uma forte anemia por deficiência de ferro, que foi afetada ainda mais pelo uso de remédios controlados. Britney estava extremamente magra quando ela morreu. Então o pai da Britney acabou acusando a mãe da Britney, a Sharon, e também o marido dela, o Simon, pela morte da atriz, e acabou pedindo amostras do cabelo dela para serem analisadas. E então, com essas amostras, foi feito um laudo, e nesse laudo apontou que no organismo da Britney, ele apontava mais de 10 metais pesados no organismo dela, o que acabou assim aumentando as suspeitas de que talvez a atriz pudesse ter sido realmente assassinada. Logo após a morte da Britney, o Simon e a sogra, a mãe, né, da Britney, a Sharon, começaram a arrecadar milhares de dólares com os amigos da Britney, alegando que eles iriam fundar
uma instituição com o seu nome. Só que essa arrecadação acabou gerando muitas críticas e esse projeto acabou desaparecendo. Também houveram muitos rumores de que a mãe da Britney e o Simon estivessem dormindo juntos após a morte da Britney. E pelo que eu ouvi falar, realmente isso foi uma verdade. E então, no dia 23 de maio de 2010, 5 meses após a morte da Britney, o Simon Monjack também faleceu na mesma casa, das mesmas causas, de pneumonia aguda e anemia. Ele tinha somente 40 anos. Em 2020, o documentário do canal Investigação Discovery apresentou o pai da Britney acusando a sua mãe, Cheryl Murphy, de ter contribuído na morte da filha, o que ela sempre negou. O pai da atriz morreu em 2019, antes de ver o documentário finalizado. Um outro documentário agora produzido pela HBO, como eu disse agora para vocês, ele foi lançado em 2021, ele também levanta hipóteses de assassinato. Esse documentário, aquele que eu disse que é o chamado O que Aconteceu com Britney Murphy, ele apresenta Monjack como um mentiroso compulsivo e que costumava enganar as pessoas, incluindo a própria esposa. Inclusive, a ex de Simon, ela comenta horrores sobre ele, diz que ele é um manipulador, um mentiroso, e que ela até tentou avisar a Britney para alertá-la, para tomar um certo cuidado com ele, mas ela não teve muito sucesso nisso, né? E nesse documentário conta também que a atriz ela estava extremamente infeliz com a fama e que ela sofria muito com a pressão de Hollywood, que acabou fazendo ela mudar muito. Ela não aguentava mais a pressão de ser loira, magra e ter sempre que ser bela, e que havia se isolado de tudo e todos, principalmente após o casamento. O documentário ele deixa aberta a questão, né, se a atriz ela havia sido assassinada ou não, resposta que de fato nós nunca teremos. Em entrevista à revista People, naquela época, o legista, o Ed Winter, ele informou que a Britney realmente estava muito doente por conta da pneumonia, muito anêmica e também estava fazendo uso de muitos remédios. Além disso, o Ed Winter também confirmou que não foram encontradas drogas ilegais no organismo da atriz, apenas aquelas que foram prescritas por seu médico, e que a morte poderia sim ter sido evitada se ela tivesse procurado alguma ajuda médica antes.